teste de memória é muito simples. Eu falo 20 palavras e você se vira nos 30. Às vezes dá mais de 30 segundos, né? Ou seja, eu vou falar pausadamente e você vai acompanhando pela apostila. Tá. Tá? Tá. Então, vamos lá. Vamos. Livro. Tá. Cinzeiro. Cinzeiro. Vaca. Vaca. Casaco. Casaco. Fósforo. Uhum. Gilete. Maçã. Bolsa. Persiana. Frigideira. Relógio. Óculos. Maçaneta. Garrafa. Minhoca. Vassoura. Tijolo. Balde. Rosa. Lixo. Falei cada uma bem pausado, né? E agora você vai virar a folha, tem um espaço ali para escrever as 20. Então, palavras fáceis, assim, nada assim que eu não saiba o que é, né? Ou seja, não falei australopithecus, solstício, né? Então, xenômio, ou seja lá o que for, mas você vai escrever, pode escrever à vontade aí, não pode consultar, não pode dar uma olhadinha, você vai anotar as que ficaram na sua cabeça, na ordem ou fora dela. Tá. O único quesito que eu vou avaliar agora é quantitativo. Pode anotar enquanto eu falo. Tá. Vai anotando, se quiser ir falando, né, à medida que você escreve, a gente já aproveita e corrige. Tá. Livro, cinzeiro, bola, casaco, Isso, não tem bola. maçaneta, minhoca, livro, cinzeiro, bola. Bola não tem. Casaco, maçaneta, Bola você já risca. minhoca, Nossa, professor, só me lembro disso, eu acho. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Força a barra aí. Ah. Vaca. Não tem faca. Não, não, vaca. Ah, ok. É, Quantas você conseguiu? 6, porque eu errei bola, né? Então, 6 com bola ou tirando bola? Tirando bola. Então, você vai escrever 6/20 lá em acerto. Tá. 6/20, então, dividindo 20 por 100 pontos, cada uma vale 5. Então, coloca aí 30% de retenção. Então, 30% é muito pouco, né? É pouco, né? Imagine, se você paga um curso superior aí de 7 mil, 12 mil, um doutorado, uma coisa, quer dizer que, ao terminar o mês, dos 12 mil que você pagou, você só aproveitou 3.600. O resto foi para o lixo. Né? Significa que de uma aula de 50 minutos, você só leva para casa 15. Imagina o prejuízo. Eu estou impressionado, professor. Estou impressionado mesmo. Mas assim, tem gente que nem sabe que não sabe. É.
Sabia Verdade. disso? Então, ele desconfia que não está lá essas coisas, mas ele não sabe que está tão ruim. Não, eu tenho problema de memória, isso eu admito, eu já sei disso aí. Ninguém tem problema de memória, né? Todos têm uma ótima memória. Porém, alguns têm essa memória treinada, outras um pouco mais, um pouco menos, outras muito pouco. Dá Né? para melhorar, Então, né? hoje em dia, a gente não memoriza quase nada. Antigamente, a gente memorizava telefone, endereço, né? Você tinha que ir de cabeça, lembra? É verdade. Hoje tem GPS, né? Hoje tem continha. Ninguém sabe fazer continha. 31 mais 18, ele tem que pegar a calculadora. Né? Tabuada acabou. É. Então, o vocabulário tem diminuído. É. Eu vi um estudo dizendo que os estudantes têm 30% por conta das redes sociais do vocabulário que tinham os estudantes 10 anos atrás. Que triste, né? Porque apesar da tecnologia, ao invés de estudar mais, o povo está forçando menos a memória. A leitura é passiva, Certo. né? E memorizar, pior ainda. Ele acha que não precisa memorizar mais nada. Só que Hum. há um problema, por exemplo. Você tem carro, mas se você for a pé, você faz ginástica. Né? Quando você tinha maçaneta, era um exercício. Deu uma travadinha, professor. Olá? Vendo e ouvindo, tá? Professor, tá. Eu estou vendo e ouvindo você numa boa. Está travado ainda? Não, agora voltou. Ok. É a internet, que é muito barata, né? Muito cara e ruim, né? É. Tá. Então, então, hoje as pessoas não forçam nem os músculos, nem a memória. Aí produz demência, né? E obesidade. E olha que o ser humano quer viver 120 anos, Pois é. não é? Então, você imagina, a população da Europa está envelhecendo, né? É, Então, vai ganhar muito dinheiro em se formar em geriatria, é verdade. tá? Então, legal. Para melhorar a memória, a princípio, vou passar hoje 3 ferramentas. Tá, Então, você vai anotar aí. Para melhorar a minha memória, eu tenho que treinar. Número 1, a imaginação. Eu tenho que treinar, né, as conexões. A gente chama isso também de prego. E a gente tem que fazer, número 3, revisões. Então, imaginação, conexão e revisão. tá. Nós vamos fazer junto. Você vai ver a diferença, certo? Você vai pegar a primeira lista, você vai. Memória com palavras, está na página 7. Tá, Então, olha só, você vai imaginar junto comigo. Ó. Vamos imaginar, associar e revisar. Tá certo? tá, Você vai segurar um vestido. tá, Agora amarra o vestido no avestruz. tá, Vai acompanhando pela lista também, né? tá. E imagina, né? Não é só ouvir, né? Entendi. Agora o avestruz come a manteiga. Com a manteiga eu sujo o caderno. É só imaginar. E o Tá. caderno eu jogo na sopa. Sem olhar, me fala 5. Vestido, avestruz, manteiga, caderno e sopa. Tá? Agora, na sopa, eu espremo o limão, ou seja, a limonada. A limonada eu lanço na mala.
Consegue ver? Tá. Mala cheia de tomate. O tomate eu jogo no prédio. E o prédio eu enrolo uma linguiça enorme. Uma amarrada na outra. Tá. Então, depois de sopa, sem olhar, Sopa limão ou limonada, não me lembro. limonada, né? O Limonada. suco, lembra? Suco, limonada. Aí eu jogo na mala. Só as Mala. palavras. Oi? Só as palavras. Mala, Limonada, mala, tomate, edifício e linguiça. aí. Vira a folha, lá na letra A, você vai escrever as 10 palavras. Vamos lá. Começou contigo, lembra? É, é, Você segurava alguma coisa, então começa sempre com tá. você. Então, vestido, Só as palavras, né? Vestido, vai escrevendo e vai falando. avestruz, manteiga, é, manteiga, não me lembro, acho que é sopa. Limão ou limonada, mala, tomate, edifício e linguiça. Faltou só a manteiga. Manteiga eu falei, tá aqui. Acho que foi depois da Ah, manteiga alguma caderno, desculpa. Né? caderno, foi caderno. Faltou o caderno. Faltou caderno. Tá, então coloca aí, ó, 9/10, os acertos, 90%. E um exercício, você saiu de 30 para 90. Tá? Então, 3 coisas a gente treina, né, nessa mentoria. 3, tá? Então, se quiser anotar, a gente treina o fator quantitativo. Se quiser, assim, ó, treinar, né? Quantitativo, ou seja, quantas, né? O ideal é 100%. O Tá, qualitativo, observa que você esqueceu uma, mas o resto estava na ordem. tá. E o fator velocidade. Tá. Você vê que eu fui falando, você foi imaginando numa boa, Aham, sem pressão, tá. tá? E aí o dever de casa, o que eu vou Pode. treinar para a próxima semana? Você vai treinar a letra B e C da página 7. Não tem 2 listas com 10? Tem. Tem a letra A e B da página 9. Dá uma olhadinha na página 9. Tá. 2 listas com 15, não é? 15 Isso. palavras. Isso mesmo. E você vai treinar o A e o B da lista da página 11. Tá. Então, na página 11, você tem 2 listas com 20 palavras. Tá. Não é isso? Isso mesmo. Só que tem um detalhe, né? Você vai ter que marcar o tempo. Entendi. Você começou a memorizar, você tem que anotar o tempo que você gastou. Tá. Tá? Então, é quantidade, qualidade e velocidade. O tempo desde que eu começo. Na hora que você Eu for, abro o vou começar caderno a lá. memorizar agora. Pá, Tá. liga o cronômetro. Terminei, vou anotar. Pô, anota. Tá. Tá? Esses exercícios, né, claro, tem aí, você vai observar, tem umas setinhas, não tem? Observa aí, a lista 1.
Tem. Então, a gente adota o seguinte, ó. Eu me conecto à primeira informação, para não esquecer a primeira. Tá. Não, qual era a primeira? Não está conectada a nada. Então, eu sempre vou fazer alguma coisa com a primeira palavra, ou a primeira informação. Essa informação pode ser uma palavra, pode ser uma abstração, pode ser um nome, pode ser um número, pode ser uma palavra estrangeira, pode ser uma frase, pode ser um versículo, pode ser um verso, pode ser uma lei. Uhum. Então, vamos fazer com tudo isso. Tá. Tá? Então, a pessoa que disse que tem problema com memória vai começar a ser chamada de gênio da memória. Assim, rapaz, eu não sei como é que ele consegue fazer aquilo, né? Acho que ele já nasceu assim. Tá? Então, quando eu tive a oportunidade de ir nos Incríveis, foram mais 2 alunos meus. Tá? Então, o Felipe Lima e o Vitor Ribeiro. E um colega, né? O Expedito, que é de Brasília. Não amigo, colega, né? Onde eu ouvi Uhum. falar de estar aí nos eventos e nos cursos, sempre alguém falava dele, né? Tá. Mas foram pessoas interessantes também, né? Como o Del Isolda, que também é professor de memorização. Mas de leitura dinâmica, só eu fui. Então, você está fazendo as 2 mentorias. Na memorização, né, você vai ver que é mais fácil. Tá. É onde as pessoas têm mais dificuldade, mas você vai perceber que o resultado é mais simples quando você entende a teoria. Com pouca repetição, você vai, nossa, caramba, eu tinha muita dificuldade, agora está muito mais fácil. Então, dá uma olhadinha. Você se associou ao vestido. Segurar. Então, quando você imagina, é a primeira regra, não é? Tem Isso. que imaginar. Então, você imaginou o vestido, você imaginou o avestruz, você imaginou a manteiga, o caderno, não é isso? A sopa, a Isso. limonada, é ou não é? Isso. Aí eu criei conexões com você. Então, você vai escrever em cima da seta. Tá? Então, depois de vestido ou de vestido para avestruz, nós enrolamos ou amarramos, não foi? Foi. Então, você vai escrever em cima da seta, amarrar, para você entender melhor no dia, amanhã. É uma por dia só que você vai fazer, tá? Tá. Amanhã você faz uma com 10, depois de amanhã você faz uma com 15, depois de amanhã a outra com 15, na sequência a letra A com 20 e finalmente a última listinha, para não ficar muito cheio de coisa. Tá. Tá, de avestruz para manteiga foi comer. Comer. Isso aí. Comer é a conexão, não é? Ó, imaginação, conexão e revisão. Tá. Tá? De manteiga para caderno foi sujar. Sujar. Sujei o caderno com a manteiga. Isso. De caderno para sopa foi jogar. Caiu na sopa. Isso. Né? Na verdade, eu lancei, eu joguei o caderno, né? Ele não caiu, né? Eu joguei, né? Tá. Tá. Então, onde é que está a revisão? Revisão é que eu estou fazendo de novo, assim, Não, a pausadamente, né? revisão foi quando, na quinta palavra, eu Você pedi para parou. você falar. Ah, certo. Então, você imaginou todas as palavras, nós colocamos um prego entre A e B, B e C, C e D, ou entre a primeira e a segunda, segunda e terceira. E a revisão, nesse caso, foi de 5 em 5. Tá. Tá? Quando você for fazer, você pode fazer revisões de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10. Vai Tá. depender do quê? A quantidade de paradas. Vai depender do quê? Ah, do tamanho, da minha memória e do tamanho, não é? Da sua perícia. A minha perícia. Né? Então, o Laí Ribeiro tem uma frase que diz assim: quanto mais eu treino, mais sortudo eu fico. É isso mesmo. Né? Então, quanto mais você treinar, menos revisão você vai precisar. Tá. Tá, então, de sopa para limonada, Aí jogou, aí espremeu o limão. espremer, coloca lá. Pode escrever de lado, né?
Ou na primeira ponta ou na segunda ponta. Escrever de lado, assim. De limonada para mala. Aí jogou o limão ali. É isso? Lançar, né? Eu lancei a limonada. Lançar. Isso. De mala para tomate. É que tinha muitos tomates dentro da mala. Eu enchi a mala. Colocar, né? Eu coloquei tomates. Tá. Tomate para prédio. Aí jogou o tomate no prédio. Jogou, né? Atirou, né? Jogar, né? É sempre Isso. o verbo no infinitivo, para ficar Jogar. mais didático. Você entender que é sempre um verbo. Tá. A conexão é sempre um verbo. O que é verbo? É Né? uma ação, né? É uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Esses dois na quinta série, na sexta, na sétima e na oitava. Uma classes gramaticais, não é? Isso. Tudo bem. Se você era um bom aluno, você lembra, né? Aí você estudou também adjetivo, numeral, substantivo, etc. e tal, né? Isso. Aí foi ficando mais difícil. Conjunção, advérbio, e aí vai, preposição, são 10. Mas não vamos revisar aqui o ginásio, não. Tá. Eu sei que depois de tomate, você jogou no prédio. Depois do prédio É. para linguiça, Aí enrolei um monte de linguiça no prédio. enrolar. Enrolar. Então, eu fiz esse repasse didático para você não ter dificuldade para fazer sozinho. Tá. Tá? Então, esse reforço é para que na próxima semana, na segunda aula, a gente treine com abstrações. Então, lembra aquelas palavras que eu disse no início? Falei palavras difíceis, né? Se eu colocasse palavras como sentimental, né? Colocasse Angola, né? Chernobyl, Afrânio, 1497, Daí não é? complicou. Enfim, aí ficaria um pouquinho mais. Colocasse uma palavra estrangeira como kuruma, não é coreano, mas é japonês. Você sabe o que é kuruma? Não. Kuruma é carro em japonês, né? Ah, Então, na semana que vem, nós vamos estudar como memorizar esse tipo de informação. tá, vai. E aí, nas próximas aulas, aí vem nome de pessoas, frases, textos, aí vai. Né? Tá, Tabelas. eu tô com uma dúvida que você falou para eu fazer uma lição dessas aqui por dia, certo? Agora, Isso.